Você teria coragem de colocar mais de 150 mil reais do seu dinheiro suado em uma marca de carro que pode sumir do Brasil amanhã? Pois é, esse é o maior medo de quem entra hoje em uma concessionária de carros elétricos ou híbridos. O mercado mudou. A eletrificação chegou com tudo, mas junto com a tecnologia veio um fantasma que assombra as garagens brasileiras, o fantasma do abandono. Seja muito bem-vindo ao canal Artifícios Automotivos. Se você é apaixonado por carros, mas odeia de ser feito de trouxa pelas montadoras, você está no lugar certo. Hoje nós vamos abrir a caixa preta do mercado automotivo chinês no Brasil. Vamos analisar friamente a chegada de uma nova gigante, a GAC Motor. Ela está inundando as ruas com a linha de elétricos Aion e os SUVs híbridos e a combustão GS3 e GS4. Mas a pergunta que não quer calar e que está tirando o sono de muito comprador, eu mesmo sou um que já estou estudando essa situação, a GAC veio para ficar, ou vai repetir os mesmos fiascos históricos da JAC Motors ou da Neta Motors bem recente. Então, para responder isso com precisão milimétrica, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos entender bastidores financeiros, os processos de falência na China e como o bolso do consumidor brasileiro virou laboratório de testes para marcas aventureiras. Então, fica comigo até o final deste vídeo. O que eu vou te revelar aqui, nenhuma assessoria de imprensa por aí ou montadora queira que você soubesse. Vamos começar cutucando uma ferida bem recente e antiga. Vamos falar da JAC Motors. Quem se lembra de 2011? Campanhas milionárias no horário nobre de televisão. O apresentador Faustão carimbando a marca. E o empresário Sérgio Habib prometendo revolucionar o mercado com o JAC J3. Eles abriram 50 concessionárias no mesmo dia. Parecia um império indestrutível. Mas o que aconteceu nos anos seguintes foi um verdadeiro filme de terror para os proprietários que apostaram na marca. A JAC Motors original, lá na China, nunca foi uma das maiores potências do país. Ela sempre dependeu de parcerias e subsídios específicos. Quando o governo brasileiro mudou as regras do jogo aqui, com o antigo Inovar Alto, aumentando o IPI para carros importados, a operação da JAC no Brasil sangrou. A promessa de uma fábrica na Bahia virou fumaça. E o resultado? As concessionárias imponentes começaram a fechar uma a uma, que ninguém pensava na época, né? E o suporte oficial evaporou juntamente. Quem comprou um JAC naquela época descobriu o pior lado do mercado, uma tal terceirização do pós-venda. Eu também peguei isso com o JAC EJS1. Hoje, se você precisa de uma peça específica para um JAC antigo, ou até mesmo para a linha de elétricos que eu tive, a linha EJS, você entra em uma saga de desespero. As oficinas oficiais fecharam e todas elas viraram oficinas terceirizadas, oficinas de esquina mesmo. Então o atendimento foi precarizado. A marca não fechou as portas completamente, mas atualmente virou um zumbi no mercado nacional, porque eles vendem volumes irrelevantes e deixam uma legião de órfãos sem suporte técnico digno. E eu repito mais uma vez, eu fui cliente da marca e passei por isso. Então esse é o primeiro trauma. A certeza de que uma marca pode ter muito barulho lá no lançamento e quase nenhuma estrutura no pós-venda a longo prazo. Mas se você acha que o caso da JAC foi ruim, o que aconteceu recentemente com a Neta Motors é muito pior. E é o exemplo perfeito de como o mercado de carros elétricos virou uma bolha perigosa. A Neta Motors pertencia ao grupo Roson Auto, uma startup chinesa de carros elétricos. Então, guarde bem essa palavra, startup. Ela não tinha o suporte de uma estrutura estatal ou de décadas de experiência industrial. Ela vivia de aportes de fundos de investimento, que ocorre muito lá na China. Então, eles chegaram aqui no Brasil com pose de gigante. Anunciaram modelos como Neta V, Neta Aya e um Neta GT. Prometeram o céu e a terra. Fizeram eventos luxuosos,
para a imprensa especializada, mas os bastidores na China já estavam caindo aos pedaços. Enquanto eles tentavam desovar carros no Brasil, a matriz da Neta entrou em colapso financeiro. Foi ter sorte, porque muito mais gente poderia ter entrado nesse fiasco. Então a marca enfrentou processos severos de recuperação judicial e falência por parte de credores na China. Faltou dinheiro para pagar fornecedores. Faltou também dinheiro para manter linhas de produção ativa lá. E com isso, o impacto no Brasil foi imediato e devastador. A operação nacional secou antes mesmo de decolar. Teve clientes que comprou o carro, né? Alguns compraram, né? E não receberam nenhum suporte, nem aquele básico de software. Então teve concessionária que fechou as portas com menos de 6 meses de operação. Entendeu? Essas grupos de concessionárias, elas não estão com a marca. Então elas fecham a porta na hora, deixando apenas uma única ativa no Rio de Janeiro para tentar conter o incêndio de quem comprou. Então a Neta Motors virou um símbolo do pior pesadelo do comprador de carro elétrico. A montadora que fecha a operação da noite para o dia, deixando você com um smartphone com rodas, tá, de 2 toneladas na garagem, sem nenhuma peça de reposição, sem nenhuma atualização do sistema e com um valor de revenda, quem comprou lá alto, valores de 140 mil reais, igual a zero hoje em dia. Uma falência internacional que destruiu os sonhos dos primeiros clientes brasileiros e aqueles primeiros que estavam entrando na mobilidade elétrica. Então, agora vamos falar de padrão de sucesso, né? Pois, por outro lado, nós vimos o nascimento de um novo padrão de atuação também no Brasil. Um padrão que provou que é possível, sim, uma marca chinesa conquistar confiança absoluta do brasileiro. Então, começa aqui falando com a BYD e GWM, porque essas duas deram certo, enquanto Jaque e Neta falharam miseravelmente. Então, a resposta está em 3 pilares. Tá? Dinheiro grosso, tem que ter capital, uma rede física pesada e também anunciar produção local. A BYD não veio para testar mercado, ela veio para engolir concorrência. Eles compraram a antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. Injetaram bilhões de reais na modernização das instalações. Eles não dependem de importação externa. Eles estão produzindo também, já lá, né? Dolphin Mini, Song Plus e até talvez Yuan Pro, tá? Dentro do nosso território isso. Então a GWM fez também a mesma coisa. Comprou a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Adaptou essa linha de montagem para produzir o Raval H6 e os modelos da linha Power, tá? Então, vamos lá. Quando uma montadora compra uma fábrica em solo nacional, ela já assina um termo de compromisso de longo prazo com o país. Então, o custo até para fechar essa fábrica e ir embora é proibitivo. Isso dá ao consumidor uma segurança jurídica e técnica de que os carros não vão virar micos. Além disso, a BYD e a GWM inundaram o país com concessionárias de grupos gigantescos. Grupos tradicionais como a Eurobike, Parvi, Águia Branca colocaram suas bandeiras junto com os chineses. Se o grupo local aqui do Brasil está confiando o seu nome à marca, o cliente também no final acaba confiando. Agora que você entendeu o cenário completo que ocorreu nos últimos anos, na última década, então o cenário dos que falharam e dos que venceram, onde se encaixa então a GAC Motor? Ela está mais perto da Neta ou da BYD? Então, para responder isso, nós precisamos também olhar para o DNA da GAC. Diferente da Neta, que era uma startup frágil, a GAC ou Guangzhou Automobile Group é uma das maiores e mais antigas estatais de automóveis da China. Ela não depende de investidores especulativos de Wall Street. Ela tem o suporte financeiro do governo da província de Guangzhou. Dinheiro para a GAC nunca foi, talvez também nunca será problema. Para você ter uma ideia do tamanho, também do rigor técnico deles, a GAC passou décadas fabricando carros na China em regime de joint venture, com as marcas japonesas mais exigentes do planeta. Eu estou falando sempre aqui, né? Toyota e Honda. Então, toda a linha de montagem da GAC, todos os processos de estamparia, soldagem, chassi, controle de qualidade foram moldados pela filosofia japonesa de engenharia. Então, os caras aprenderam a fazer carros com quem entende de durabilidade extrema. Então, quando você anda em um GAC GS3
ou em um SUV híbrido como o GS4, você percebe que o encaixe do painel, isolamento acústico, tá, e acerto de suspensão não parecem de um carro chinês genérico de primeira viagem. Então existe uma solidez construtiva ali que vem dessa herança, tá, de engenharia japonesa. E a linha Ion, que está me interessando muito, tenho falado em vídeos aqui com vocês, que é uma divisão de elétricos, tá, da GAC, tá, é um fenômeno de vendas lá na Ásia. Tá? O Ion Y e o Ion V rodam aos milhares como táxi e carros de aplicativo nas cidades mais modernas da China. Tá? São carros testados sob as piores condições de uso severo imagináveis. Tá? Estamos falando de calor e frio extremo. Tá? Não estamos falando também de protótipos sobre rodas. Estamos falando de veículos comerciais ultra resistentes. Mas ter um carro bom na China não basta. A JAC também tinha carros honestos. Inclusive eu elogio o JAC EJS1. Então, o que dita o sucesso é a estratégia local. Aqui no Brasil também, né? É aqui que a GAC começou a se distanciar do fantasma da Neta e da JAC. A GAC não cometeu um erro de chegar de fininho. Eles já anunciaram um plano de investimento avassalador de 6 bilhões de reais para o mercado brasileiro. Eles não vieram apenas para importar carros, tá, e ver o que acontece. A GAC fechou uma parceria estratégica massiva com o grupo HPE Automotores. Se você não liga esse nome à marca, HPE é o grupo que monta e distribui carros da Mitsubishi e da Suzuki no Brasil há décadas, na fábrica de Catalão, em Goiás. Então você entendeu a jogada jurídica e comercial aqui? A GAC não veio precisar construir uma fábrica do zero, do absoluto nada. Ela já tem também uma estrutura industrial de altíssimo nível pronta para ser usada em Catalão. Tá em todos os jornais isso aí para vocês verem. Então os planos de nacionalização dos modelos GS3, GS4 e linha Ion já estão em andamento. Produção nacional significa peça barata, significa seguro também mais em conta, significa paz de espírito para o proprietário. Outro movimento de mestre é uma logística de peças. A maior reclamação de quem comprava, né, compra carros importados, era esperar 3, 4 meses por um para-choque ou até mesmo por um farol que vinha de navio. Então a GAC quebrou essa dinâmica também. Antes mesmo de entregar o primeiro lote de carros para os clientes finais, os caras inauguraram um centro de distribuição de peças gigantesco em Cajamar, no estado de São Paulo. Eles estocaram milhares de componentes de alta rotação, como pastilhas de freio, que são muito usadas, filtros de cabine, módulos eletrônicos do carro, componentes de suspensão, principalmente aqui que nós temos um relevo bem ruim, e até baterias completas da linha Ion. A meta declarada da marca é ter 95% de disponibilidade de peças à pronta entrega. Se o seu carro precisar de manutenção, a peça vai sair de São Paulo e vai chegar na concessionária, tá, em questão de dias e não de meses. E para quem é aqui do Rio de Janeiro, que é o meu caso, né, vai ficar sem esse suporte físico, onde você vai levar o seu carro se um sensor piscar no painel. Então a GAC não repetiu o erro da JAC em abrir lojas próprias que fecham na primeira crise. Ela se aliou aos maiores grupos de concessionárias aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? Estou falando por causa do meu caso aqui. No Rio, você já conta com estruturas robustas e oficinas. Eu passo todo dia por uma, tá? Em grandes pontos nevrálgicos aqui do Rio. Temos a GAC Rio, na Barra da Tijuca. Tá? Fica lá na Avenida das Américas, número 1215. É uma estrutura completa que une o showroom de vendas juntamente com o centro técnico de atendimento. Ou seja, você faz a manutenção lá mesmo. Tá? No mesmo local opera o escritório corporativo chamado GAC Group, o que acelera qualquer processo de garantia ou pedido de peça complexa. E para quem está na região metropolitana, que é o meu caso, tá? Leste Fluminense do estado do Rio de Janeiro, temos aqui o grupo tradicional Líder, que assumiu a operação com a GAC, que se chama Líder Niterói, na Avenida Marquês do Paraná, número 154, bem no centro de Niterói. Todo dia que eu não vou para o Rio de Janeiro, eu passo por lá. Esse grupo Líder, então, também é o maior conglomerado automotivo do país. Então, eles não entrariam em uma marca se sentissem cheiro de falência e abandono no ar. Então, o grupo Líder não vai botar o nome deles ali. Assim, vai estar mostrando confiança, entendeu? Para brindar essa operação também de pós-venda, que é o que mais me preocupa em carros elétricos, né? A garantia, prazo de garantia oficial da GAC são agressivos. Já fiz vídeo sobre isso, mas vou repetir aqui um pouco, né? Se você comprar um modelo 100% elétrico da linha Ion, ou modelos Premium,
Hypetech, você tem 8 anos ou 160 mil quilômetros de garantia total nesse veículo. Para a bateria motriz, o coração do carro, né? Essa cobertura vai também para 8 anos ou 200 mil quilômetros, ou seja, o carro é 8 anos ou 160, mas a bateria vai a 200 mil. É uma das maiores coberturas em todo o território nacional. Tá? Já para os SUVs da linha GS, como o GS3 a combustão e o híbrido GS4, a garantia é de 5 anos ou 150 mil quilômetros. Prazo até que superam marcas tradicionais alemãs e americanas aqui no Brasil. Desde que, claro, você faça as revisões obrigatórias nas oficinas oficializadas na Barra da Tijuca ou aqui em Niterói. Mas vamos colocar os pingos nos is. Ninguém compra um carro em um vácuo. Então, você está analisando agora a GAC, igualmente a mim. Mas também está de olho no mercado ao redor. Se você olha para o GAC Ion V, por exemplo, você está vendo uma minivan, um SUV elétrico de porte médio, com espaço interno brutal e um acabamento refinado. Essa mesma variante desse carro, lá na China, se chama Toyota BZ3X. Tá? E aqui no Brasil ele concorre com o recém-chegado Geely EX5, outro monstro chinês que veio com força total. Concorre também com versões topo de linha da linha BYD Dolphin Plus, tá? E até com plays de marcas tradicionais como Chevrolet Captiva, tá? Elétrica, que é bem inferior, né? Onde a GAC ganha então nesse ecossistema? No equilíbrio entre engenharia de influência japonesa, tem um know-how pesado, e o preço competitivo. Enquanto aí a Captiva EV cobra ali só o preço da gravatinha dourada e quase não tem nada no carro em relação ao espaço e equipamentos. E até mesmo o Dolphin Plus, que aposta na popularidade, que já ganhou com a marca, né, BYD, a GAC entrega um carro que roda com silêncio e conforto dinâmico do Toyota elétrico BZ3X lá na China. E com preço agressivo que só chineses conseguem praticar. E na linha híbrida também o GS4 Hybrid entra na briga direta com o Raval H6 da GWM e está até mesmo com o BYD Song Plus. Então a vantagem da GAC aqui é o desenvolvimento que eles estão fazendo também para transformar esse motor, tá ok? Híbrido em flex. Então rodar com etanol e um sistema híbrido de alta eficiência vai ser um santo graal no mercado brasileiro. Então reduz a pegada de carbono, derruba o custo por quilômetro rodado para níveis bem baixos. É por isso que o investimento deles em engenharia local faz tanta diferença e a gente que está analisando aqui pode, de repente, confiar na marca. Então, meus amigos aqui do canal Artifícios Automotivos, eu sou o laboratório de vocês, tá? E vou dar aqui o meu veredito, que eu sempre falo no final dos vídeos, tá? A GAC Motor vai te dar um golpe igual a Neta ou encolher igual a Jaque? Então a resposta curta e direta é não, tá? O risco de um abandono repentino, tá, nos modelos que ocorreram com a Neta é visualmente zero. A Neta era uma startup sem fundos que faliu lá na China. A GAC é uma estatal multibilionária, parceira de Toyota, Honda, lá na China. A Jaque tentou operar sozinha, sem fábrica própria sólida. Então a GAC já se aliou à HPE, como eu falei no início do vídeo, para produzir em Catalão, Goiás. Então a estrutura montada até agora não repete os passos dessas que faliram. Está repetindo o sucesso que transformou recentemente a BYD e GWM em líderes de mercado. Então, se você gostou do design e espaço, que é o que está me interessando bastante na linha Ion, Y e V, tá? E se vai te atender também esse tipo de carro. Se você mora perto também de concessionárias estruturadas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro temos duas, né? Não sei aí na sua localidade. Você pode fazer sua compra com um nível de segurança técnico muito elevado. O suporte, se estiver perto da sua área, vai estar lá. Peças estão em São Paulo, tá? E 6 bilhões de reais de investimento já estão aí aplicados em nosso solo. Então o mercado amadureceu e a GAC faz parte dessa nova prateleira, tá, de eletrificados e carros elétricos, tá, que a gente pode, de acordo com a concorrência, né, que tudo é melhor para a gente, né, quanto mais oferta, melhor. Mas agora eu quero saber a sua opinião, sempre pergunto isso para vocês, tá? Digita aqui embaixo nos comentários. Você teria coragem de colocar um GAC na sua garagem hoje? Ou tem trauma ainda da Jaque igual a mim? Ou de repente até mesmo medo de uma Neta, tá? Fala mais alto no seu coração. Quero ver aqui o debate pegar fogo, como sempre, tá? Aqui embaixo. E se você gostou dessa investigação profunda, porque eu sou um cara que está investigando, eu sou o laboratório de vocês, tá? Desde a época do Jaque EJS1, tá? Abriu seus olhos, clareou sua decisão num futuro recente, tá? Não esquece de instalar o dedo aí no like e depois no botão hype, tá? Deixa o seu gostei para o algoritmo entender que este canal entrega sempre um conteúdo de valor, sem enrolação. E atenção, se você já tem um carro elétrico, híbrido, até mesmo a combustão, e quer proteger o seu patrimônio, então sempre deixo aqui embaixo no primeiro link após a descrição, tá? O link de afiliados, tá? Nos comentários, tá? Sempre tem alguma coisinha ali, um acessório que pode te interessar, principalmente aqueles conectores OBD2, carregadores até portáteis, ultra rápidos,
tá? Capas de proteção de alta resistência, produtos de estética automotiva, premium, tá? Ok? Então, aqui no canal Artifício Automotivo, te agradece por você estar até aqui no momento e até mesmo por você procurar alguma coisa lá, tá? Muito obrigado pela sua audiência, tá? Eu sempre deixo aqui 2 vídeos ao lado para aumentar o conteúdo técnico. Dê uma olhada, igual a esse, tem muita informação aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.